O agronegócio é um dos setores de produção mais importantes no mundo todo. Só ele sozinho representa mais de 20% do PIB mundial, e não é diferente no Brasil. Na verdade, o agronegócio é uma das partes mais importantes dos setores dentro do país. O agro representa quase metade das exportações brasileiras e o Brasil é o segundo maior exportador do agronegócio global. Portanto, o que de fato representa o agronegócio brasileiro e, principalmente, por que ele é tão importante? O agronegócio nem sempre foi um grande representante da produção brasileira. Em meados do século XX, prevalecia o trabalho braçal. Naquela época, menos de 2% das propriedades rurais contavam com máquinas agrícolas e muito menos existiam pesquisas sobre solo e desenvolvimento e melhoria de sementes. E o resultado disto era o baixo rendimento por hectare de terra e, é claro, uma pequena produção, o que passou a ser insuficiente para atender a demanda interna num período de industrialização e crescimento populacional. Mas entre 1960 e 1970, um marco aconteceu. A criação da Embrapa em 1973 iniciou um importante momento para pesquisas científicas no agronegócio. Para se ter uma noção, em 1970, o Brasil possuía apenas um trator para cada 350 hectares. Já em 2006, este número chegou a 76 hectares para cada trator, o que representa um aumento gigantesco na mecanização e, assim, na produtividade também. Para se ter uma noção, a população de gado de corte brasileira em 1970 era ínfima. Já em 1990, o gado de corte brasileiro passava das 100 milhões de cabeças. E finalmente, em 2021, a população de gado é maior que a população humana no Brasil. São mais de 250 milhões de cabeças, enquanto se comparado com outros países como os Estados Unidos, são eles os únicos que passam à nossa frente em número de produção de gado. O Brasil é o maior exportador mundial. Toda a carne exportada no mundo, mais de um quinto é brasileira, que por ser a metade do preço da carne americana, consegue ser muito mais competitiva no mercado, mesmo tendo a mesma qualidade. Enquanto a carne americana custa $90, o arroba do boi brasileiro custa apenas $45. E seguindo o mesmo raciocínio, só o agronegócio representa 25% do PIB nacional. Ou seja, dos mais de 7 trilhões de reais que circulam no Brasil, 2 trilhões foi o agronegócio que movimentou. Em 2005, a revista Financial Times fez um artigo dizendo: o Brasil está produzindo fazendas que podem alimentar o mundo, o que destacava, tanto na época como hoje, o crescimento do agronegócio brasileiro. O Brasil é o maior produtor mundial de vários produtos, mas como destaque no cenário mundial se dá atenção à soja e à carne. Só a soja brasileira representa 50% da exportação mundial de um dos principais grãos no mundo, que consome mais de 1 bilhão de toneladas ao ano. É o terceiro maior produtor mundial, só perdendo para os Estados Unidos e a China. Mas com uma ressalta, nenhuma agropecuária usa no mundo todo tão pouca terra como os brasileiros. O produtor aqui é o único no mundo a utilizar apenas 50% de suas terras, porque, por força de lei, parte das fazendas tem que se dedicar à preservação ambiental. Mas pensando no longo prazo, surge uma pergunta: é possível um país se desenvolver com grande parte do seu PIB no agronegócio? De fato, os Estados Unidos têm apenas 5,7% do seu PIB nacional representado por este ramo, e a China apenas 10%, o que nos leva a pensar que países desenvolvidos não focam no agronegócio, o que de fato não é uma verdade. Se pegarmos, por exemplo, a Nova Zelândia, considerado um dos países mais desenvolvidos do mundo, vemos o quão de fato o agronegócio pode fazer um país se desenvolver, pois as principais práticas lá são derivadas do leite e da madeira. Eles não têm uma grande participação de indústrias pesadas ou algo do tipo. Lá, eles literalmente não têm fábricas de carros, por exemplo. Só existe importação de carros. Eles literalmente trocam leites por carros.
E isto é um exemplo efetivo de como um país não precisa necessariamente de uma indústria pesada para se desenvolver. E, portanto, o agronegócio brasileiro é de fato um dos mais importantes do mundo. É difícil dizer o que aconteceria se o Brasil não tivesse ele como um dos principais motores de sua economia. Já que a indústria como um todo e o setor de serviços, que são os grandes setores do PIB nacional, além do agronegócio, estão mal economicamente. Provavelmente, sem este setor que teve o aumento da sua participação em 2019 e 2020, o Brasil estaria muito pior economicamente. E as expectativas para o futuro do agronegócio são as melhores. A continuidade de seu crescimento é especulada pelas suas boas safras e contínuo aumento de sua produtividade. E sendo assim, é por isto que o agronegócio brasileiro é tão importante.